vídeo de hoje eu vou te contar sobre gestação e atividade física e suplementação por atividade física. Se a gente mantém, se pode, se não pode, como que funciona. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, eu sou a nutricionista Bruna Harmel, né? Aqui nesse canal a gente tem um monte de vídeos incríveis sobre nutrição. Eu reuni eles na playlist Me Conta Nutri, eu vou deixar aqui nos cards. E se você quiser ser meu paciente, eu tenho aqui no box de descrição as informações para agendar consulta online comigo. E sim, eu estou um pouco rouca, então peço desculpa se a minha voz estiver um pouco falhando, mas nós vamos conversar hoje sobre suplementação e gestação. Eu recebo muitas dúvidas sobre isso, no consultório, e inclusive já aconteceu de eu responder dúvidas para colegas nutricionistas também que têm muito receio nessa questão de gestação e atividade física. O que a gente conversa, o que a gente entra em consenso quanto a isso? Sempre o médico vai avaliar a possibilidade da gestante continuar na atividade física. Por quê? Porque, claro, nas gestações saudáveis é uma coisa, mas existem gestações que são de risco, existem questões que têm que ser avaliadas ali e o médico vai poder realmente ter essa visão um pouco melhor. Porém, por via de regra, o que os ginecologistas e obstetras, enfim, que trabalham comigo, ou que eu já conversei, que eu tenho pacientes em comum, o que normalmente eles fazem, tá? Normalmente. Quando a gestante já faz uma atividade física, você apenas continua, você não interrompe essa atividade física. Você pode, por algumas vezes, diminuir o ritmo e principalmente diminuir a carga. Então, normalmente os médicos mantêm a atividade, diminuem um pouco a carga quando a gente está falando de musculação, por exemplo. Então, a gente evita que pegue tanto peso, diminui um pouco a carga do que já utilizava, mas continua fazendo, tá? Porém, dificilmente a gente inicia uma atividade física após a gestação, né? A não ser que seja após o primeiro trimestre e seja por recomendação médica, tá? Normalmente eu recomendo aos pacientes começarem com uma caminhada, porque é alguma coisa que já ajuda ali, mas aí a gente pede para esperar o primeiro trimestre para ficar tudo certinho e, claro, sempre depois do médico aprovar. Mas se já faz a atividade, a gente pede para diminuir um pouco a carga e continuar. Só trocar os exercícios que envolvem realmente pressão na região abdominal. Então, por exemplo, elevação pélvica, extensão de quadril, né? Esse tipo de movimento que envolve, por exemplo, uma barra, alguma coisa na região realmente do ventre, a gente pede para não fazer. Substituir por algum outro ou fazer, por exemplo, sem peso nenhum, tá? Então, esse tipo de coisa que a gente fala sobre o exercício. Quanto à suplementação, o que mais me perguntam? Whey protein e creatina. E não tem nenhum problema a gestante estar tomando creatina e continuar tomando creatina. É uma suplementação super segura, apenas continuar tomando a dosagem que a gente recomenda, que são as 3 graminhas, não tem problema nenhum. Whey protein, a mesma coisa, pode continuar tomando, mesma dosagem, tudo igual, mantém a mesma coisa, tá? O que acontece? A gestante, como diminui um pouco o peso, ela acaba, talvez, diminuindo um pouco a quantidade da suplementação. Se ela usa muito suplemento, ela pode diminuir um pouquinho. Mas normalmente a gente só mantém a mesma coisa, continua com a whey protein, continua com a creatina. Suplementos com cafeína e pré-treino a gente corta. Está proibido pré-treinos envolvendo beta-alanina e a cafeína, tá? Não gosto que as pacientes utilizem. Então, nenhum tipo de suplementação pré-treino. Principalmente até porque muitas têm cafeína e a cafeína ela fica restrita na gestação, a gente só libera uma quantidade XYZ lá, bem pequena, que normalmente envolve uma xícara de café ou uma colher de chimarrão por dia. Então, se a paciente já tomou uma xícara de café da manhã, não tem mais cafeína nesse dia, então a gente pede para realmente não utilizar. Dos outros suplementos, por exemplo, eu não uso muito, mas BCAA não teria problema. Glutamina, eu não gosto que utilize no primeiro trimestre. Depois do primeiro trimestre não tem problema. Cuidem com suplementos que aumentam a imunidade, tá? Eu peço para o paciente não utilizar nada que aumente a imunidade. Então eu peço para não utilizar glutamina, não utilizar probiótico e não utilizar própolis nesse primeiro momento da gestação. Por quê? Porque a gestação, ele é um corpo estranho no teu corpo. E normalmente no primeiro trimestre, pro corpo é muito mais fácil ele realizar o aborto. Isso é um assunto muito delicado. Então, como é que eu vou te explicar? É como se teu corpo, quanto mais alta tiver a tua imunidade, mais fácil é ele de querer expulsar aquele corpo estranho, tá? Então, por pura prevenção, a gente pede para não tomar nada que aumente a imunidade, tá?
É normal as gestantes terem uma quedinha de imunidade nesse primeiro trimestre e até mesmo para o corpo adaptar, gerar esse corpo estranho ali nesse início, tá? Então por isso que a gente pede para evitar a glutamina, tá? Mas normalmente os gerais de alimentação de suplemento é o whey e a creatina, e esses vocês podem continuar tomando sem problema nenhum. E esse foi o nosso vídeo, espero muito que tenham gostado. Um super beijo, até mais. Tchau!